Olá, pessoal! Vamos dar hoje continuidade a mais um conteúdo de redação. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é um resumo. Aí a gente sabe que para a gente construir determinado texto, ou até mesmo para poder a gente ler ou assistir um determinado filme, desenho, a gente pode depois estar fazendo um resumo. E aí a gente vai ver como é que a gente pode estar fazendo esse resumo e o que é um resumo. O resumo é uma exposição abreviada de um acontecimento, obra literária ou artística. Um resumo é o ato de resumir alguma coisa através de uma síntese ou um sumário. Fazer um resumo significa apresentar o conteúdo de forma sintética, destacando as informações essenciais do conteúdo de um livro, artigo, argumento de um filme, peça teatral, etc. Em algumas ocasiões, a palavra sinopse é usada como sinônimo de resumo. Então, vocês viram aí que para se fazer um resumo é necessário que a gente primeiro, leia a obra. É necessário que a gente tenha conhecimento do que é que a gente está propondo a fazer. Então, a gente percebe que para se fazer um resumo não é só de forma aleatória. Tem todo um passo a passo para que possamos fazer um resumo. E esse resumo, como vocês viram aí, ele pode ser feito de vários tipos de obras. A elaboração de um resumo exige análise e interpretação do conteúdo para que sejam transmitidas as ideias mais importantes. Um resumo pode ser indicativo, informativo ou crítico, com opiniões críticas do autor. Então, aí a gente percebe que para que a gente possa fazer a interpretação ou que a gente possa fazer esse resumo, é necessário que, primeiramente, a gente tenha ideia da importância, desse resumo. Porque partindo dessa vertente de ter a ideia do que é o resumo, é que a gente vai poder fazer de forma clara e objetiva. Vocês viram aí também que o resumo ele pode ser indicativo, informativo e crítico. Então, esses são o quê? Os tipos de resumo que a gente pode estar fazendo. O indicativo, claro, o próprio nome já diz, a gente vai estar nesse resumo indicando algo em relação ao texto o qual nós fizemos esse resumo. O informativo vai estar sempre informando algo, de preferência que essa informação ela seja objetiva e clara. E o crítico, que a gente sabe que o autor, na medida que ele faz um resumo, ele também pode estar colocando o seu ponto de vista, a sua crítica em relação à obra ou a determinado tipo de texto que ele escolheu para fazer esse resumo. Uma outra coisa também, o resumo é um exercício escolar cobrado frequentemente pelos professores. Escrever um texto em poucas linhas ajuda o aluno a desenvolver a sua capacidade de síntese, objetividade e clareza. Três fatores que serão muito importantes ao longo da vida escolar, além de ser um ótimo instrumento de estudo da matéria para fazer um teste. Então, gente, vocês percebem que não só na escola vocês precisam, saber fazer um resumo e vocês também utilizam o resumo, mas também em vários outros tipos de situações a gente pode também estar se referindo a fazer um resumo. Como eu disse para vocês antes, lá no início, que o resumo pode ser de um filme, de um desenho, de um livro lido. Então, não só em relação a textos escolares, mas também a gente pode estar fazendo esse resumo de outras obras. O resumo é sinônimo de recapitulação.
ao final de cada capítulo de um livro, é apresentado um breve texto com as ideias chaves do assunto introduzido. Outros sinônimos de resumo são sinopse, sumário, síntese, epítome e compêndio. Então, a gente viu aí que são várias as formas que a gente pode estar se referindo a um resumo. Não só com essa palavra resumo, mas eu acho que uma dessas que vocês mais conhecem é a questão da sinopse. Geralmente, quando a gente vai ler um livro, a gente observa muito a questão no final, na última página lá do livro, essa questão da sinopse, que é justamente ali onde vai estar resumido o que é que vai estar sendo apresentado em um livro. Já o sumário a gente percebe, né, que é logo no início do livro, onde ele vai fazer um resumo em relação a o que vai estar sendo estudado naquele capítulo do livro. E assim sucessivamente como os outros tipos que vocês viram aí, que a gente vai estar estudando, cada um de forma separada. O resumo dos capítulos de uma novela é um recurso muito utilizado pelos canais de televisão, revistas ou sites específicos para apresentação diária de uma sequência dos principais acontecimentos em determinado capítulo. Então, hoje em dia, a gente vê muito aí na internet, né, até mesmo na televisão, que passa aqueles flashbacks falando justamente do resumo do que vai acontecer nas novelas. Não só nas novelas, mas nos filmes também, a gente percebe muito essa questão. Então, eles fazem de forma resumida, até mesmo para deixar a pessoa curiosa em relação àquele episódio que foi apresentado ali no resumo em relação a uma determinada obra. Uma outra coisa também que a gente percebe em relação ao resumo é como fazer um resumo. O primeiro passo para fazer um resumo consiste na leitura atenta do texto que vai ser resumido. Depois, devem ser identificados nos diferentes parágrafos os conceitos-chave, ou seja, as ideias mais importantes. Em seguida, deve ser feito o resumo, onde os parágrafos são descritos de forma concisa, esquecendo de abordar os conceitos mais importantes. Como conclusão, deve ser feita uma leitura atenta do resumo, para comprovar que as principais ideias do texto original estão incluídas no resumo. Então, gente, a gente não inicia fazendo um resumo logo diretamente lendo parágrafo e resumindo, lendo outro parágrafo e resumindo. Não. É bom que a gente leia antecipadamente uma boa parte, né? Ou dependendo de que obra, do tamanho da obra que a gente vai estar resumindo, que primeiro a gente faça uma leitura prévia, pelo menos do capítulo, ou pelo menos de alguns parágrafos antes, para a gente ter uma ideia da organização do que a gente vai estar resumindo. Porque o resumo, assim como qualquer um outro texto, é necessário que ele tenha um início, um meio e um fim. A gente não pode sair colocando no caso, as palavras aleatoriamente. Então, a gente tem que ter uma organização na hora de construir esse resumo. Então, gente, é isso. Nós falamos um pouquinho hoje sobre como fazer um resumo, o que é preciso ter em um resumo e como a gente deve agir ao fazer um resumo. Até a próxima aula para a gente estar estudando cada um desses capítulos. Até mais, pessoal!